Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Começando aqui o nosso vídeo, galera, antes de nós trazermos aqui, vamos falar um pouquinho sobre algumas informações, tem uma reflexão muito importante pra gente fazer de uma declaração, né, do dirigente do Flamengo, só no início aqui do vídeo, porque eu sei que tem muita gente que não vai até o final, não tem paciência. Cara, te desejar um Feliz Natal, desejar a você, rubro-negro, amigo rubro-negro, um Feliz Natal, a sua família, que vocês possam ter uma noite maravilhosa de Natal, com muito amor, paz e muitas felicidades, muita saúde pra você e pra sua família, um grande abraço aí, dá aquela bocanhada na virilha do Chester, né, nessa ceia, enfim, uma excelente noite pra todos nós, beleza? Bom, galera, vamos falar aqui, trazer primeiro informação sobre o mercado da bola. O Flamengo, inclusive o jornalista Vini Casagrande acabou confirmando a nossa informação que trouxemos ontem na nossa live, né? O Flamengo, então, acertou com o Vinha, lateral esquerdo Matias Vinha, então já tá tudo acertado. Então aquilo, inclusive, que a gente trouxe, né? Mais um jornalista teve essa confirmação. A questão agora do Flamengo é esse diálogo com a Roma. E qual é esse diálogo? A Roma tá pedindo, vamos trazer tudo pra real, tá? A Roma está pedindo 52 milhões para essa transferência do Vinha, para essa venda do Vinha. O Flamengo, a primeira oferta foi de 32 milhões. Minha opinião, como é o início dessa tratativa, essa busca aí pelo valor, não será nem 52 e tampouco 32. Então vão tentar ali algo próximo a 40 e vai então fechar essa negociação. Com o Vinha, o Flamengo já consegue, já tem ali o acordo entre salário, tempo de contrato, todas as questões financeiras com o atleta e com o staff do atleta já estão alinhadas. Agora é alcançar esse denominador comum, que não será nem 52 e tampouco 32. Quando a gente fala de euros, né, o Flamengo fez ali a proposta por cerca de 6 milhões, quase 6 milhões e meio de euros. Inclusive, esses 32 é algo muito parecido com outro atleta, que é o do Léo Ortiz. Então, mas fechando o Vinha, na minha opinião, o Vinha se transformar em virar. Perdão pelo trocadilho. Léo Ortiz, mesmíssimo ponto, mesmíssima coisa. Inclusive, o valor é muito parecido. Então, o Flamengo foi ali, né, as primeiras negociações, inclusive desses atletas, né, defensivos, meio que ali uma oferta de 64 milhões. O Flamengo tinha essa, né, com 64 milhões, a gente consegue ali o Vinha e vai conseguir ali o Léo Ortiz, inicial. Possivelmente, assim como com o Vinha, o Flamengo vai precisar aumentar um pouquinho mais essa proposta para o Red Bull Bragantino para conseguir fechar e sacramentar com o Léo Ortiz, que no mesmo caso do lateral esquerdo já está tudo fechado. Questão do Vinha, tem uma condição também, a gente já trouxe o vídeo, eu vou deixar o link aqui para você. Caso o Flamengo confirme essa contratação, o Flamengo terá dois laterais de estilos bem diferentes. Ayrton Lucas e Matias Vinha são bem diferentes, são completamente antagônicos. E aí cabe ao treinador, obviamente dentro ali do coletivo, ele conseguir ver qual é o melhor para qual modelo, para qual momento. O link tá aqui, então, para você que ainda não acompanhou sobre o Matias Vinha, a gente traz uma análise tática bem completa e bem atual sobre esse lateral esquerdo que hoje joga no Sassuolo, mas ele pertence à Roma. Tem uma novidade, né, galera? É o uniforme do Flamengo. Essa camisa que acabou vazando ali pelo Foot Headlines, eles que são especialistas, né, em conseguir descobrir ali como vai ser a camisa e são muito bons nisso. O Flamengo vai lançar essa camisa nos Estados Unidos. Então já está confirmado, o lançamento da camisa do Flamengo será feito nos Estados Unidos, naquele período que o Flamengo vai ter ali de alguns dias em Orlando, inclusive vai enfrentar o Orlando City. Então o Flamengo vai, as vendas, tem a previsão, dia 26 de janeiro, já estará nas lojas essa camisa do Flamengo, mas o uniforme vai ser lançado nos Estados Unidos. Vamos lá, direção do Flamengo. O que acontece aqui é o seguinte, galera, o Bruno Spindel acabou dando-lhe uma entrevista ao portal da UOL e ele acabou falando uma condição que, na minha opinião, vai ser muito pouco falada e refletida pelos nossos colegas da imprensa. Vai passar batido. Vai passar batido pelo caso em si, vai passar batido pelo atleta, que acaba sendo, né, grande parte da imprensa gosta, é querido e tal, então isso vai jogar para baixo do tapete. O Bruno Spindel acabou relembrando o fato que um desses, né, entre vários problemas que o Flamengo teve durante o ano, do Pedro. E aí, o Bruno Spindel fala o seguinte, vamos fazer aqui a leitura. Houve uma série de aspectos, né, no ano de 2023. Tem responsabilidade de todos. A gente já está agindo sobre os pontos que a gente entende que errou. São pontos de diversos aspectos, não é uma coisa só. Teve ao longo do ano uma questão central, que foi o fato ocorrido no jogo do Atlético Mineiro. O tal, né, famoso soco, né, do preparador físico do Pablo no atacante Pedro. E aí, complementando, ele fala, foi uma questão central que causou uma série de transtornos. Não foi a única coisa responsável por esse ano que não conquistamos como antes. A gente está trabalhando duro. Essas ações vão fazer ter um ano vitorioso em 2024. Não é uma coisa só.
é uma responsabilidade para todos. E aí, galera, sobre esse fato, a gente trouxe na época a informação, fizemos uma live na época, que desde o ocorrido a gente já sabe que as coisas já não eram mil maravilhas, não sorrisinhos, mas desde então, e aí como o Sampaoli conseguiu, beleza, não, né, não tomou a atitude que era, né, a que o elenco estava esperando, completamente inversa, e a gente sabe que a partir dali, e os resultados, o campo comprova isso. Sobre a condição do Pedro, que infelizmente, na minha opinião, não é debatido como deveria de ser, e vai ser, talvez se fosse um outro atleta iria, mas como deixaram para lá, na minha opinião é o seguinte, a direção do Flamengo, ela não tem controle sobre a ação do atleta. A ação que o Pedro teve nesse caso, ela foi muito infeliz e ela acabou, né, oriundo disso, acabou vários não souberam administrar, o cara administra dando um soco. Porra, óbvio que isso acaba roubando toda a cena. Mas foi muito infeliz a atitude do Pedro. O Pedro não foi profissional. A partir do momento que o Sampaoli pede para os seus jogadores irem aquecer e um jogador se nega simplesmente por se negar uma escolha pessoal, ele não está sendo profissional. Então ele pecou muito. A direção do Flamengo ela não tem controle sobre essa ação do atleta. Contudo, na minha opinião, a não ser que o Pedro tenha um problema que ainda não foi diagnosticado, que na minha opinião certamente não tem, ele já deve ter demonstrado, já vinha demonstrando ao longo de dias, talvez ao longo de semanas, uma insatisfação. E uma insatisfação essa que você pode ter um certo controle ou você pode, de uma certa forma, estar por dentro, não estar alheio à condição do atleta. Então, na minha opinião, se o Pedro tomou essa atitude máxima, né, durante um jogo e tal, é porque durante a semana ele já vinha mostrando insatisfação. Cadê a direção do Flamengo? Cadê alguém acompanhando essa... Cadê o Juan que era pra fazer esse elo, cara? Certamente o Pedro, durante a semana, ele estava demonstrando alguma... Tá sendo contrariado, tá se sentindo injustiçado. Você ia conseguir ter alguns traços que falar, cara, esse cara aqui vai ser capaz de fazer alguma indisciplina. Ele vai faltar um treino, ou em campo ele não vai passar bola, ou ele vai se negar a aquecer, alguma coisa esse cara vai fazer. Porque olha aqui, gente, consegui diagnosticar. O Flamengo não teve a sensibilidade de perceber. Isso, inclusive, acaba sendo corroborado que após o fato, né, o Pedro faz aquele... O Pedro não, né? A assessoria do Pedro faz aquele texto como se fosse Pedro, que é um texto horroroso. Pô. Eu poderia estar aqui reclamando. Não pode estar reclamando. Não pode estar... eu tô sofrendo nos últimos minutos. Tá sofrendo o quê? Então, enfim, eu acho que o Spindle acaba retornando com esse assunto, porque ele sabe que isso foi, como ele chamou, né, um assunto central, mas que faltou sensibilidade, faltou acompanhamento. E aí fala sobre muito, né? É a omissão, é a não conseguir diagnóstico, é muita gente... É muito cacique que não consegue controlar índio, e aí não tem controle nenhum, aí índio vira cacique, e aí, enfim, a gente sabe que no que aconteceu. Então, mais uma vez, o Bruninho Spindle relembrando esse fato, que na minha opinião, ele não tem a culpa direta, porque não vai ter o controle sobre a ação do atleta, mas certamente já vinha algo que certamente o Pedro já vinha demonstrando, e aí foi de uma falta de organização, falta de acompanhamento, sem dúvida nenhuma, não conseguiram prever o que poderia acontecer, o que acabou culminando nesse insucesso total naquele momento da temporada. Bom, galera, então é isso, um grande abraço a todos vocês, se cuidem então, um Feliz Natal, muitas felicidades, saúde para você e para a sua família. Um abração, galera, tamo junto!